Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha. E eu voltei aqui com mais A Bíblia Não Diz, né? E esse aqui é por causa de algumas confusões de repetição. Pessoas acabam repetindo demais o que escuta, mas não vão estudar o que realmente a Bíblia está dizendo. E hoje vamos analisar o texto de Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. E com certeza você ouviu esse texto em alguma pregação acerca do arrebatamento. Você ouviu ele ou usaram esse texto para pregar sobre arrebatamento, ou até mesmo uma citação em alguma pregação. A gente não pode esquecer que todo texto tem o seu contexto, porque o contexto está tentando te explicar o texto a qual você está utilizando. Isso aí é uma regra utilizada na hermenêutica bíblica. Sim, a interpretação do texto. Então vamos ler aqui Amós capítulo 4, versículo de número 12, que diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Com certeza você lembrou de alguém que pregou, mesmo que você não lembra do pregador, você lembra aí de alguma pregação que usou esse texto aí em algum momento da sua pregação para falar da volta de Cristo Jesus. Então vamos compreender um pouco melhor esse texto com o seu contexto. No contexto que está no capítulo 4, versículo 6 a 11, facilita e nos ajuda muito a entender o versículo de número 12. Porque esse texto de Amós, capítulo 4, versículo 12, não trata do arrebatamento, até porque é um texto que está no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que no Antigo Testamento não haja nenhuma evidência ou alguma palavra profética para a igreja ou Israel acerca do arrebatamento. Porém, a gente está diante de uma passagem onde Deus está falando sobre Israel e a sua teimosia ou pela sua persistência na prática do pecado. É o que nós vamos ver. A gente vê pelo menos 5 vezes Deus usando a palavra conversão a Israel, como vemos nesses seguintes versículos que estão aparecendo aqui embaixo. Você vê que Deus está querendo que Israel se converta. E a maneira a qual Deus está tentando fazer com que Israel regresse ao caminho que saiu, deixando de praticar o pecado e voltando para Deus, se quebrantando a Deus, clamando ao Senhor, se aproximando de Deus, é justamente alguns caos, alguns desastres, como vemos aí Deus utilizando da fome. Deus também vai utilizar aí os céus fechados para que não chova. E o texto revela que Deus chega ao ponto de ferir com queimadura e também ele envia peste e ao fio da espada dos filhos de Israel, a fim de fazer com que Israel se arrependa e se quebrante diante de Deus. E como nenhuma destas coisas aqui citada faz com que Israel se converta e se arrependa, Deus então diz que é hora de Israel se preparar para um juízo muito maior. Gente, ficou eu aqui imaginando, se todo esse caos, peste, ferimento, os céus cerrados como bronze, não chovem há muitos meses, e o texto dá a entender até 3 meses aqui, né, antes da colheita, e você percebe que o povo, mesmo assim, não volta atrás. Isso é uma grande lição para a gente, porque muita gente acha que Deus vai tocá-la, que Deus vai convencê-la de um juízo colocando alguma dor. Quem nunca ouviu aí a famosa frase, né? Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. E isto aqui é uma prova que Israel não voltava para Deus mesmo diante de tanta dor. Então, chega ao ponto que o próprio Deus diz, é melhor você se preparar, porque agora eu que vou aí ter um acerto com vocês. Já tentei acertar o caminho de vocês ou fazer vocês voltar ao caminho que saiu, por diversas vezes vocês não voltaram. Então, o que eu vou fazer agora é descer com um juízo eminente sobre vocês. Eita, pesado, né?
E uma das provas vivas que temos acerca de que o caos não faz com que muitos se quebrantem diante a Deus, não é todos, mas muitos voltem a Deus por causa do caos, é o que a gente está vivendo nesse tempo presente agora, já vai fazer aí quase 2 anos que estamos vivendo mediante a uma peste, a um caos enorme, aonde muitos, e mesmo assim as pessoas não voltam diante a Deus. Só que chegará um dia que todos terão que se apresentar diante de Deus. E aí eu pergunto, será que essas pessoas estão preparadas para se encontrar com Deus em um juízo eterno? Porque esse juízo aqui é um juízo passageiro, mas chegará um dia que todos terão que se apresentar diante do juízo eterno de Deus, que é o trono branco, aonde os livros serão abertos e quem não for achado nesse livro passará por penosas consequências, né? Um resultado horrível. E isso me faz lembrar um dos motivos do quais, até porque Jesus não voltou ainda. Eu já até citei isso aqui em vários outros textos, né? Eu já citei isso aqui em vários outros vídeos do porquê Jesus ainda não voltou. E a resposta quem dá é o apóstolo Pedro na sua epístola, que ele ainda quer que muitos sejam alcançados com a salvação, mas que antes eles venham produzir arrependimento. O problema é que as pessoas não querem se arrepender e não ver que mediante ao caos, a peste que está caindo sobre o mundo, é Deus tentando fazer o povo se voltar para Ele, tentando fazer com que os seus filhos não sejam desobedientes, mas sejam filhos obedientes ao seu Pai eterno. Mas tá difícil. Bom, com toda certeza você deve ser um daqueles que não examinou o texto quando ouviu falar sobre esse texto. Se você é um dos que não entendeu um pouco esse texto de Amós, capítulo 4, versículo 12, e achou e até acreditou que esse texto estava se referindo ao arrebatamento, comenta aí agora para eu saber e a gente começar, ou deixa algum outro texto que você não entendeu, ou que ouviu errado de algum pregador, e você sabe que o texto não diz nada daquilo. Comenta aí agora que eu estarei lendo o comentário, curtindo seu comentário, assim como você também está deixando sua curtida antes de partir para o outro vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente nesse novo normal. Graça e paz.